Vamos girar o assunto. A Polícia Rodoviária Federal determinou ontem o cumprimento imediato da suspensão de radares móveis nas estradas federais. José Maria Trindade, a medida atende a uma ordem do presidente Jair Bolsonaro, que passou toda a campanha eleitoral, falando da tal indústria da multa. Bom dia, Zé. Como é que você está aí em Brasília, meu querido? E publicou isso no Diário Oficial. Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Está bem aqui em Brasília, um ar seco e tal. Olha, Edgar, esse é um assunto muito controverso e que tem argumento para todos os lados. É claro que o presidente direcionou esse discurso muito para os motoristas profissionais. Eles estão muito mais expostos a essas multas, né, do que nós que pegamos o carro de vez em quando para fazer uma viagem. E aí já estamos falando de rodovias e não só de cidades, né? É um pouco diferente, porque realmente eles estão expostos aí a rodovias mal sinalizadas e tal, e uma hipocrisia sem tamanho. A velocidade máxima no Brasil, em pista duplicada, boa visibilidade, é de 110 km por hora. Eu não conheço nenhum automóvel no Brasil que tenha velocidade máxima 110 km por hora. Uma motonetazinha simples dessas aí dá mais de 120 km por hora, né? Então, isso é uma polêmica. Essa história de radar, Edgar, começou aqui em Brasília. Eu fui ali testemunha ocular dessa história. O então governador Cristóvão Buarque resolveu, através de tecnologia, medir as velocidades das vias aqui. E chegou à conclusão que no Eixão, que é uma avenida, vamos dizer assim, que cruza a cidade de norte e sul, né, estavam andando a 200 km por hora. No Eixinho, velocidade de 180 km por hora, média de 110. Aí, muitos acidentes, e acidentes assim, muito fortes. Ele então decidiu criar o tal pardal. Esse nome pardal porque eles ficavam em postes, pendurados em postes, como os pardais. E aí virou uma confusão. Uma frase aqui em Brasília é: visite Brasília e leve uma multa. Mas, na verdade, são várias multas. Os visitantes pegam várias multas aqui. Tem pardais que são pegadinhas. Um governador em campanha prometeu acabar com os pardais aqui. Aí o adversário dele, evidentemente sem gravar, me segredou. Não acaba não. Quando ele descobrir o faturamento desses pardais, ele vai entender por que eles existem. Faturam mais do que o IPVA. Mais do que o IPVA, multas. Então tem alguma coisa errada. Não é educativo. É faturamento. Só que é o seguinte, o trânsito precisa de regras e precisa, naturalmente, de controle, porque senão mata e mata muito, porque automóvel é a coisa mais antiga do mundo que eu conheço. Fura pneu, tem um limpador de para-brisa ali, um rodinho metido à besta, tem volante, freio, embreagem, acelerador, tudo como era antes, né? Só que agora o presidente está embalado numa onda que começou aqui no estado de Goiás e decidiu abrir guerra contra os pardais. Os fixos existem contratos, mas esses móveis, chamados aqui de pistolinhas, serão mesmo restritos, viu? Sim. O Zé, o Caio, eu estava lendo uma reportagem do Globo, ontem saiu uma reportagem do Globo, inclusive atrelada ao Auto Esporte, que é o programa de automóveis, né? De lançamentos automobilísticos da empresa Globo, né? Tem muito especialista dizendo nessa matéria que essa mudança vai, sim, aumentar os riscos de acidentes e mortes nas estradas. Como é que você avalia essa suspensão dos radares móveis? Vamos lá, né? O ofício da Polícia Rodoviária Federal suspende o uso dos radares desses tipos, né? Que são estático, móvel e portátil. Sobre os radares fixos, né? O plano da administração Temer era contratar 8 mil novos aparelhos em 5 anos, né? Em abril, o governo Bolsonaro, ele tenta suspender essa contratação de novos radares, mas uma ação popular consegue na justiça uma liminar contra essa medida. Isso acabou obrigando o Ministério da Infraestrutura a acordar a instalação aí de mais de 1.000 novos radares fixos. E aqui eu trouxe duas citações para a reflexão do ouvinte, já vamos falar dos especialistas. O primeiro é do presidente da República, ele disse o seguinte: estamos com um problema na justiça agora, querem tirar R$1 bilhão para instalar 8 mil pardais. Com o bilhão, o Tarcísio asfalta 300 quilômetros de rodovia. Tarcísio é o Tarcísio de Freitas, né, ministro da Infraestrutura, que fez a seguinte colocação: observe que a nossa preocupação
é salvar vida nas estradas. Então, a questão do radar escondido, do caça-níquel, isso tem que acabar. E a gente está realmente priorizando segurança. E esse é o questionamento, né? O que será que previne mais acidente? Radar pegadinha, radar escondido ou asfaltamento de qualidade? Outro questionamento, quais rodovias são mais seguras? As públicas ou as privatizadas? Quais delas costumam estar em melhores condições? Mas, já que a gente está falando dos especialistas, né, vamos ouvir então os especialistas de plantão, que são praticamente unânimes em afirmar que menos radares significam mais mortes, né? Então, com a palavra, o diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, é o MOCIP, o senhor José Aurélio Ramalho, abre aspas, ninguém gosta de ser multado, mas a multa é um acidente que não aconteceu. Quando você receber uma, levante a mão para o céu, porque você poderia ter matado alguém. A sociedade precisa começar a olhar diferente para o tema. Ora, né? Na cidade de São Paulo, a gente tem uma frota de 8 milhões e 600 mil automóveis. Por aqui, em 2018, foram aplicadas nada menos que 10 milhões e 946 mil multas, né? Isso só no ano passado. 77% delas por radar eletrônico. Agora, olha que dado curioso. Dessas quase 11 milhões de multas, 3.943.000, portanto 36% das multas, são multas eletrônicas por excesso de velocidade de até 20%. Então o cidadão paulistano sabe muito bem do que eu estou falando. É aquela lombada eletrônica, ou geralmente o radar escondido, né, de 40 por hora, e você toma multa se você passar entre 40 e 48 km por hora. Portanto, são multas de desatenção. Certo? A pessoa, ela obviamente está dentro do limite razoável de velocidade e 4 milhões dessas multas são aplicadas eletronicamente todo ano aqui em São Paulo. Bom, para o senhor José Aurélio Ramalho, esse especialista com a sua lógica irretocável, são milhões de acidentes a menos, né? Então vamos erguer as mãos para o céu em agradecimento aos radares. Um outro cara com esse raciocínio também surpreendente é o senhor Rodolfo Risotto, coordenador do SOS Estradas. Ele disse que o presidente Bolsonaro está, abre aspas, liberando completamente o limite de velocidade no país. Ele disse o seguinte: vamos ter as pessoas correndo risco e as consequências serão mais mortes. O presidente admite a possibilidade de, se estiver errado, voltar atrás. Mas e as pessoas a mais que morrerem a partir do momento em que se desligou os radares? Vamos ressuscitá-las? Ou seja, os especialistas, eles estão funcionando numa lógica binária de causa e efeito, nexo causal, relação de causalidade. Ligou o radar, menos morte. Desligou o radar, mais morte. Então eles estão ignorando, seja por preguiça ou seja por conveniência, todos os outros fatores que impactam a segurança no trânsito. Em primeiro lugar, não sejamos paternalistas, comportamento do motorista, que é o maior interessado em preservar a própria vida. Segundo lugar, a qualidade das vias públicas, né? Em terceiro lugar, os avanços tecnológicos e de segurança nos automóveis. E não só coisas como freio ABS, mas também alarme quando você não põe o cinto de segurança, né? O Zé, ele falou com muita propriedade, né, que nesse assunto há argumentos para todos os lados, mas é importante a gente ver para onde que os números estão apontando. E eu queria citar aqui só o caso da cidade de São Paulo, certo? De 2016 para 2017. O que aconteceu? Sai a gestão petista do Fernando Haddad, entra a gestão tucana do João Dória, que aumentou a velocidade das principais vias aqui da capital e tirou milhares de radares de atuação. Qual o resultado que eu vou ler aqui para o ouvinte? Em 2016, o Haddad e a sua indústria da multa aplicaram 15 milhões e 500 mil multas. Em 2017, na gestão João Dória, esse número cai para 13 milhões e 400 mil multas, portanto, uma queda de 13%. Em 2018, que é uma gestão João Dória e Bruno Covas, esse número despenca, ele vai para 10 milhões e 900 mil multas, portanto, é uma queda de 29% em relação a 2016. Agora a gente pega o outro recorte, as mortes no trânsito, certo? Em 2016, sob a gestão Fernando Haddad, houve 971 mortes na cidade de São Paulo no trânsito. Em 2017, esse número cai para 885 mortes, portanto, uma queda de 9%, acompanhando a queda de 13% nas multas. Em 2018, o número fica estagnado em 884 mortes. Isso apesar de uma epidemia de morte de motociclista que aumentou 18%.
Qual que é a conclusão óbvia desses números? Em relação a 2016, as multas caíram 30% e as mortes caíram 10%, mesmo com aumento de velocidade nas vias. Então, isso desconstrói essa relação binária, reducionista, de causa e efeito entre implementação de radares escondidos, certo? E segurança no trânsito. É perfeitamente possível um trânsito mais seguro, sem penalizar, assim, desnecessariamente o cidadão com a tal da indústria da multa. Eu concordo um pouco, assim, em partes, no que diz respeito a radares escondidos. Eu acho que o motorista tem que estar consciente de onde há radares. Até mesmo para que ele possa regular a sua velocidade, etc. Mas eu discordo radicalmente do Caio quando se diz que multas de até 20% são multas por mera desatenção. Ora, se alguém está na direção, alguém tem que estar atento. Você é responsável pela sua vida, pela vida dos passageiros e pela vida de quem está ao seu redor. Não é um caso de mera desatenção. Dito isso, eu também acho que quem é motorista profissional está se profissionalizando para respeitar as leis de trânsito. Então, assim, não quer levar multas? Ande na linha, respeite os limites de velocidade. Existe uma indústria da multa? Óbvio que existe, óbvio que a gente não pode negar isso, mas a gente também não pode ser lenientes, passar a mão na cabeça com quem não cumpre a legislação de trânsito, pelo amor de Deus. E seria bom a gente voltar para a questão que concerne aí a fala do presidente e do Tarcísio Freitas, que é o ministro da Infraestrutura, que está se referindo especificamente às estradas federais. Zé, eu penso o seguinte, você citou aí rodovias mal sinalizadas na tua fala, eu até anotei aqui, educação de trânsito. Eu aqui como cidadão que também circulo pelas rodovias federais e testemunho a falta de condições dessas rodovias, que muitas vezes essa falta de condição e infraestrutura e recursos dessas ferrovias são as maiores causadoras de acidentes com mortes, que elevam esses índices de mortes nas estradas federais, deveria ter a atenção do governo em si. Fazendo aqui um paralelo a uma analogia de um assunto que é muito discutido ultimamente, é que assim, dizem o seguinte, olha, temos que liberar as armas, isso vai reduzir os crimes e a ação de bandidos, porque o bandido que não sabe que eu posso ter uma arma, vai se sentir inibido em me atacar. Vamos transformar isso para o radar, que está ali, o Pardal, que é o radar móvel, que é colocado em pontos estratégicos, exatamente com o intuito de aferir se o cidadão está cumprindo a lei. E não cumprindo a lei só por onde tem o radar anunciado, o radar analisado. Ora, quem anda na lei e atende aí os limites de velocidade, não tem com que se preocupar. E eu acho a fala também do ministro Tarcísio Freitas, o Trindade, no mínimo contraditória, porque ele diz o seguinte, a preocupação maior é priorizar a segurança. Será que essa retirada vai melhorar a segurança? De que maneira? Eu priorizaria você dar estrutura para as estradas melhorarem, eu priorizaria nesse Ministério da Infraestrutura sinalizar melhor as estradas, fazer uma campanha educativa para que o cidadão entenda a importância dele seguir no limite da velocidade para não colocar a vida de outrem em risco ou a sua própria vida em risco. Quer dizer, me parece razoável, eu entendo como razoável e como cidadão que as coisas deveriam caminhar por esse lado. Me parece um contrassenso. Retirar radar, trazer a sensação para o motorista que ultrapassa o limite, ele não vai ser penalizado, pode trazer mais perigo ainda nas vias federais. Olha, Edgar, é claro que existe uma indústria da multa, né? Esses números citados aí pelo Caio de São Paulo, isso dá uma arrecadação muito grande, né? Aqui em Brasília, há casos aí, não é educativo, é punitivo, assim, sem educar. Há casos e casos de carros aí com multas que chegam a 400 mil reais, tem um de 800 mil reais. São empresas que, empresários que colocam carros em nome de empresa, né, para não ter a carteira cassada. Aqui não há como andar sem multa, não há. Eu desafio quem possa andar aqui em Brasília sem levar uma multa sequer, quer dizer, é muito complicado.
E para o motorista profissional, que tem que estar todo dia ali no volante, complica ainda mais. Isso porque, Edgar, não há uma coerência. Mas Você esse tem aqui velocidade de 80 e... Pois não. Não, esse aí, o profissional, não deveria ser o primeiro a atender as regras, a seguir as leis, né? Enfim. Não, mas sim, mas é porque aí a crítica é a lei. A lei é muito rígida, é muito fácil perder a carteira de motorista. Porque não há como, com a melhor das intenções de seguir, não há como. E o presidente Bolsonaro interrompe ali um processo, um ciclo, que chega a nova tecnologia. Já existe tecnologia aqui em Brasília, que não está sendo aplicada, de monitorar o veículo com média de velocidade, ou seja, se ele passa num ponto e chega lá no final do outro ponto com um tempo lá calculado, ele será multado porque excedeu a velocidade média da via. Veja bem que ponto chegaremos. Então, para que um automóvel, essa coisa antiga, velha, que é automóvel, né? Não mudou nada. Ontem eu estava vendo lá o carro no Palácio do Planalto, aquele Rolls Royce presidencial, ele é de 1953. Ele tem pneu, embreagem, freio, volante, uma pessoa dirigindo, não mudou nada. Então não era melhor, então, limitar a velocidade do carro? Por que carro com 300 km por hora? Né? Se só pode andar 110 no máximo. Ô Zé, tá bom, obrigado pelas suas informações. Talvez essa solução venha aí com os carros autônomos, né? Que aí sejam programados a andarem em determinada velocidade sem ultrapassar o limite. Obrigado, Zé. Não sejam dirigidos por ser humano, né? Exato. Valeu, Zé, obrigado, um abração e bom trabalho em Brasília, meu camarada. Bom dia, bom dia.